Olá, meus amigos. Grande abraço a todos no gramado em que a luta o aguarda neste domingo. Eu não estou enganando vocês. Nós estamos gravando na terça-feira, mas esse programa está indo ao vivo não, gravado neste domingo. Então, aproveite seu domingo. Espero que o Palmeiras tenha vencido ontem. Se venceu, fique feliz. Dê seu like, se inscreve no canal. Se não venceu, faça a mesma coisa, só com má vontade. Eu entendo você deve estar bravo, mas a vida é assim, a vida que segue. Hoje tem uma convidada muito especial para a gente falar sobre marketing e experiências que acontecem no mundo inteiro. Nós vamos falar sobre o marketing do New York City, lá da MLS, mas calma. Primeiro, eu quero dizer para vocês que este vídeo tem o patrocínio e o apoio fundamental do OneFootball. O OneFootball você pode acompanhar o futebol brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, notícias estatísticas. O link está aqui na descrição, certo? Você vai baixar o link que está aqui na descrição, porque fortalece o canal. Ou você coloca o seu celular nesta bolacha de chopp, que aí está aqui em cima, para você também baixar o OneFootball. Tem tudo sobre o futebol brasileiro. Ano que vem tem Libertadores também no OneFootball, hein? E, claro, a nossa paixão está aí na tela, todos os times, jogadores e gols da Sociedade Esportiva Palmeiras. Muito bem, sem mais milongas e delongas, vamos, meu pai, se tivesse vivo, diria, abra a porta do carro para as mulheres. Então, eu vou deixar o Quevedo por último para apresentar a Marcela. Apesar de ser demodê isso aqui, as mulheres são fortes, abrem as portas dos carros, levantam os carros nos braços, mas eu sou um tio tuber, então eu respeito e estou aqui com a Marcela Medalha, que ela me falou aqui vários termos em inglês, mas ela que cuida do corporativo do New York City, dos torcedores, dos fãs, do engajamento, ela faz a hospitalidade. Você já ouviu esse termo? Claro, e é um prazer tê-la conosco. Ela é brasileira. Eu não vou ler o currículo dela inteiro, senão vou ficar com vergonha do meu. Mas ela fez mestrado em negócio e gestão do esporte em New York, na Universidade de Nova York, trabalhou com o Vianx, trabalhou também com o Brooklyn Nets e, enfim, atendimento ao consumidor, fãs e tal, pelo mundo inteiro, pelo mundo inteiro não, lá nos Estados Unidos. O Eduardo Quevedo está com a gente. Marcela, que prazer tê-la aqui no canal, tudo bem? Tudo bom, prazer, muito obrigada por me receber. Estou muito feliz de vir bater esse papo com vocês. Muito bem. Eu vou começar perguntando para você, você que trabalha numa experiência que saiu do zero, né? Porque o time saiu do zero, a liga saiu do zero, então é um pouco diferente aqui dos nossos vícios e cartolas e problemas. Como que você pontua hoje o trabalho que vocês conseguem fazer com os fãs e como determinar, como que você consegue medir o crescimento dessa base de fãs e o engajamento deles com o clube? Olha, são dois pontos importantes que você falou. Como a gente atrai o fã, tem que ter uma análise de marketing muito grande, análise de consumo e descobrir quem são as pessoas, os nova-iorquinos, que gostam de futebol, que interagem com o futebol, mas que não necessariamente sejam fãs do time. E separar essas pessoas das pessoas que não são fãs do futebol, que não se interessam, e aí você direcionar as suas ações e direcionar os seus esforços para o pessoal que já é fã de futebol. É uma ação de um esforço que seria um pouco menor, você pegar o fã de futebol e transformar num fã do New York City Football Club. E a gente mede o sucesso pelo o tanto de fanáticos nos jogos que a gente tem durante as temporadas, né? O New York City saiu de zero em 2015 com a primeira abertura dos jogos, do primeiro jogo da temporada, o primeiro jogo de estreia do time. Nós tivemos cerca de 10, 15 mil pessoas. E hoje a nossa média de
fãs no estádio, de 22 mil pessoas, em 7 anos. Tirando 2020, onde não aconteceram jogos, nenhum jogo da temporada. Então, em 6 temporadas jogadas, o time saiu de 0 para 20 mil, 22 mil média por jogo. É aí que a gente mede o sucesso das ações e a busca de novos torcedores e aí que temos o feedback dos torcedores do que está acontecendo e se está dando certo ou não. Perfeito. Edu, pega essa, porque eu fico imaginando 6 temporadas, 22 mil de média, um clube que tem mais de 100 anos, né, que não consegue lotar o Allianz Parque. Vamos que vamos. É isso aí, Marcela, boa tarde, bacana você estar com a gente aqui. Acho que essa experiência do New York City para esse projeto do Palmeiras do futuro será extremamente valiosa. Eu tenho convicção de que nós vamos ter um impacto, né, e vamos provocar muitas reflexões dentro do nosso público, né, que é um público muito diverso, muito amplo, né? Hoje o canal conta com mais de 30 mil inscritos. Mas a primeira pergunta que eu faria para você, na linha do que disse o Massa, é o seguinte: hoje o New York City, quando ele foi fundado em 2013, ele foi fundado tendo como alicerce duas grandes instituições do esporte. Uma centenária, acho que as duas centenárias, né? Tanto o Manchester City da Inglaterra quanto o Yankees, né? O Manchester City hoje é um mandatário, né? Ele é o, como se diz, o Yankees é o minoritário e o City é o majoritário. E a minha pergunta é a seguinte: quando você faz essa alavanca, né, para esse crescimento de 2015 para cá, para você atingir 22 mil pessoas, numa cidade muito latina, né? A Nova York é uma cidade que tem muitos latinos, tem um público apaixonado por futebol muito grande, isso é muito interessante, isso ajuda nesse crescimento. Quais foram as ações que vocês receberam de recomendação? Que tipo de orientação o Manchester City trouxe nessas primeiras experiências para você amadurecer o projeto para chegar em 2022 com essa pujança que tem o New York City? Então, antes do New York City Football Club inaugurar sua primeira temporada em 2015, nós já tínhamos projetos de inserção nas comunidades da nossa fundação sem fins lucrativos, chamada CITC, e vem que é City in the Community, o grupo City nas comunidades. E esse é uma fundação, um projeto que existe em todos os times do City Football Group, que é a empresa dona do Manchester City, do New York City, do Melbourne City, são 12 times. Todos esses times ao redor do mundo têm uma fundação City in the Community, que é o City nas comunidades. E então, com essa fundação, nós começamos a conhecer e a aprender sobre as comunidades onde estávamos e a entender o consumidor e o fã daquelas comunidades e começar a interagir com aquelas comunidades da maneira que o futebol conhece como ninguém, que é trazendo as crianças para jogar futebol e trazê-las para perto e começar aquela paixão. Quando o City Football Group estava pronto para começar a montar o time, eu estava pronto para inaugurar a temporada, em 2015 foi aí que eu entrei. E uma das coisas que é bem específica dos casos de sucesso do City Football Group em todos os outros grandes times de Nova York e dos Estados Unidos é a qualificação do profissional e dos profissionais que trabalham nos escritórios e o investimento em ações, em projetos e em tecnologias de pesquisa, de entendimento ao consumidor, mas principalmente na questão do profissional capacitado e qualificado que entende a indústria e que entende as nuances que a indústria do esporte como toda existe, né? Porque se você for pensar o futebol, o basquete, a indústria do esporte está dentro de uma indústria maior, que é a indústria do entretenimento, e a gente compete com a Broadway, a gente compete com o cinema, a gente compete com
jantares, e principalmente em Nova York, que tem um monte de coisa para fazer. Então, você precisa de profissionais capacitados que consigam entender a indústria, entender o consumidor do entretenimento e entender o fã do esporte e encontrar o fã do esporte e se comunicar com ele de maneira efetiva e de maneira que vá fazer com que aquela comunicação, com que aquela conversa se transforme em ações. E a ação é comprar o ingresso e ir para o estádio. Massa, ela colocou 3 pontos. Me permita dar uma sequência na minha segunda pergunta, eu vou deixar para você. Marcela, você deixou o Mancini emocionado, eu tenho certeza do que eu estou te dizendo, porque ele é um dos defensores, talvez um dos primeiros no país, a acreditar na formação dessas associações sem fins lucrativos, vinculados às entidades esportivas, para justamente ajudar na formação de uma consciência esportiva nas comunidades em torno do clube. E você contou um negócio interessante. Do zero, a primeira ação que o Manchester City tocou nos Estados Unidos foi se aproximar das comunidades latinas ou não e buscar entender a funcionamento, né, a relação dessas pessoas com o entretenimento, para que eles possam ser os primeiros alvos, né, dessa experiência com Manchester, com New York City. E você colocou mais 2 pontos que também nós acreditamos muito aqui no Brasil. Eu e o Massa já falamos desse tema em outras lives, que é o seguinte: é construir uma base de dados com muita qualidade, com muita profundidade, e ter profissionais preparados para conversar com essa base de dados, fazer boas perguntas, para fazer boas ações promocionais, institucionais, para trazer. Me parece que deu certo, né? Ter bons profissionais e ter uma boa estratégia de compreensão de qual é o seu público-alvo, dá certo, né, Marcela? Tá dando. tá dando certo, sim. Nós temos várias ações de engajamento, não só com o City in the Community, não só com a nossa fundação, mas hoje em dia nós temos várias outras ações que envolvem diferentes bases da sociedade. Vou citar um caso aqui que é um dos meus favoritos, que é a Escolinha Parceira. A Escolinha Parceira foi criada por entendermos, através da análise desses dados, dessa base de dados que a gente recebeu, que existiam centenas de milhares de crianças em Nova York que jogavam futebol e que não estavam sendo afetadas ou que não eram fãs de nenhum time local. Elas eram fãs de time internacionais, a maioria porque os pais são de fora dos Estados Unidos, então acaba, igual eu nasci Palmeiras, eles também nascem com a camisa do time fora dos Estados Unidos, mas não existia nenhuma ação voltada para atrair essas crianças que já jogaram futebol, que estão jogando futebol e que já têm uma escolinha de futebol. Então, com esses dados, o que nós fizemos? Criamos a campanha, a ação da Escolinha Parceira, que garante uma parceria entre o NYCFC e escolinhas de futebol, e uma conversa e uma negociação e que acaba trazendo essas crianças, esses times, para dentro do estádio, e como a gente atrai essas crianças não só para assistir os jogos, nós usamos outras experiências e outras nuances que atraem crianças. As crianças podem fazer, tem várias experiências onde as crianças conhecem jogador, pega autógrafo, ou qualquer ações que engajam uma criança para dentro do estádio. Aí a gente sabe, engajando a criança, o pai vem junto. E aí a gente traz mais e a família acaba vindo junto. E hoje em dia nós temos famílias que começou com o pai e o filho, e hoje o irmão, neto, sobrinho, tio, tá todo mundo aqui. Pois é, Eduardo e Marcela. Marcela, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, agradeço. Esse é o Palmeiras do Futuro, a gente está conversando com a Marcela Medalha. A Marcela é brasileira, tem mestrado, bacharel em comunicação, né? Ela deve ter feito o mesmo curso que eu, aí ela foi estudar e eu fui me alimentar, aí deu no que deu. Ela tem mestrado em negócio e gestão do esporte na Universidade de Nova York, está diretamente ligada ao trabalho do New York City, lá na MLS, cuidando dos fãs, do engajamento deles com o clube. E eu queria só deixar claro esse raciocínio, né, que a primeira ação é você transformar
as fundações, as entidades, para poder atrair as crianças, depois os pais, e quando você faz algo pelo filho de alguém, esse pai e essa mãe nunca mais vão te esquecer. Então, é assim, é o dinheiro, o capital inteligente sendo utilizado para transformar a vida de crianças e pais, famílias, né? Isso está muito claro, já foi colocado aqui, Marcelo, em outros programas, Palmeiras do Futuro, mas lá dentro do Palmeiras eles têm uma certa dificuldade. Às vezes o Lé e o Cré, eles discutem, aí fica uma coisa meio esquisita. Mas tudo bem, a gente continua trazendo os exemplos. Bom, hoje você deve ter uma base, né, de dados, de pessoas, de fãs, de torcedores, de possíveis sócios, né, de possíveis parceiros, né? Talvez o cara que tem uma pizzaria na esquina e que queira se engajar com o clube, né? Mas, poxa, como que ele vai colocar a pizzaria dele no patrocínio Master? Não dá. Então, como que vocês fazem esse trabalho para trazer mais recursos, que essa linguagem aqui no Brasil as pessoas entendem? Nós temos diversas campanhas que aproximam o pequeno empresário e empresas grandes também. Para os pequenos empresários, nós temos uma campanha que deu super certo, que nós chamamos de Pub Partnership, que eram os parceiros de bares, o bar parceiro. E só voltando um pouquinho, quando nós falamos de parcerias aqui nos Estados Unidos, o modelo do sócio-torcedor, o modelo da parceria é um pouquinho diferente, eu acho, do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Para você ser um sócio-torcedor NYCFC, você tem que comprar uma cadeira e você vai ter garantido todos os jogos da temporada. Então, é uma forma de você engajar o torcedor de vir a todos os jogos. Não existe sociedade, não existe parceria sem ingressos. É uma coisa relacionada à outra. E isso é uma coisa que eu acho, um aspecto que eu acho fundamental, onde todos os departamentos do New York City Football Club, departamento de hospitalidade, departamento de patrocínio, de gestão e engajamento de fã, estamos todos voltados para atrair gente para dentro do estádio. Está todo mundo voltado para vender ingresso, de um jeito ou de outro. Então, assim, quando a gente fala, vamos fazer uma parceria dos bares, ou da padaria, ou da pizzaria, esses parceiros, no investimento deles, eles ganham ingresso. E aí, cabe a nós ensinar esse nosso novo parceiro, pequeno parceiro, grande parceiro, a utilizar esse ingresso para trazer negócios para eles. Semana passada tivemos eu inclusive estava fazendo uma audição com uma fundação sem fim lucrativo que usou as nossas suítes e as nossas cadeiras cativas mais VIP para gerar fundos para a fundação. E aí eles venderam sobre um outro preço, com um preço mais alto, e aí o dividendo gerou fundo para a fundação deles e eles conseguiram gerar capital aí também. Então, vai do profissional que está trabalhando essa conta entender e perceber e trabalhar da melhor maneira possível para o seu cliente, para o seu novo parceiro. Entendeu? É você entender que não existe uma fórmula, não existe um molde que vai dar certo para todo mundo. É você entender que cada parceiro é um parceiro, cada fã é um fã, cada classe de fã é um fã, e você tem que saber identificar as necessidades daquele parceiro e fazer e ajudar ele a melhor utilizar essa parceria, onde fique bom para os dois. Senão, não tem futuro. Ele pode tentar um ano, não vai dar certo, e aí você perdeu o parceiro. Mas aqui tem uma diferença importante do Brasil nessa fala da Marcela, que eu queria até reforçar e promover uma outra reflexão. O que você está dizendo, Marcela, é que você tem dentro do New York City especialistas que, ao desenvolverem parceiros novos para a arena dos jogos do New York City ou para outras iniciativas digitais no futuro, esses especialistas ajudam esses parceiros a uma melhor ativação
para trazer mais benefícios e motivação para que esse parceiro continue mais fiel e próximo a você por um longo tempo. Exatamente. Não é simplesmente vender um espaço, entregar para ele e deixar ele ativar. Os teus especialistas ensinam e trabalham a 4 mãos para que ele possa desenvolver esse projeto a ponto de ter lucro, de ter resultado e ter valor para o investimento que ele faz. Isso, para mim, Márcia, é uma grande diferença, porque, tirando no Brasil o modelo dos grandes patrocinadores, que em tese já tem a sua estrutura, os patrocinadores acessórios acabam vivendo sozinhos, né? E esse apoio, fatalmente, de uma equipe grande, vale a pena você contar para a gente, Marcela, qual que é o tamanho da estrutura de marketing do New York City, um clube que tem apenas 7 temporadas vivas? Qual que é o tamanho disso? E depois volta no bar parceiro, porque o que tem de bar e boteco em volta do Allianz Parque, que não gera receita para o Palmeiras, e Exato. poderiam trabalhar juntos, não é? Exato. Claro. Então, volta a falar um pouquinho do que o Eduardo estava falando. O departamento de marketing, você tem um departamento de marketing que cuida das mídias pagas, das campanhas, do outdoor na Times Square. Nós temos um departamento com esse pessoal focado nessas ações de conhecimento, né, de divulgação do time. Porém, o departamento de mídias, o departamento de boleto, de ingressos, o departamento de patrocínio, o departamento de filmes, todos nós temos capacitação em alguma forma, em algum nível, em marketing esportivo. E nós conversamos e trabalhamos juntos a todo momento. Então, assim, você vai falar, o departamento de venda de ingresso, que é o pessoal que vai tentar vender ingresso, vai trazer a escolinha, vai buscar a escolinha parceira, vai buscar o bar parceiro e vai tentar vender parcerias e sócios torcedores. São, ao todo, mais ou menos 30 pessoas. No meu departamento, que é o corporativo, de hospitalidade, que promove mais ações de engajamento, nós somos mais 5. Você tem mais 10, 15 pessoas no patrocínio. Você tem um departamento inteiro de pesquisa analítica e de inteligência do negócio, que o foco deles é descobrir onde estão os fãs e descobrir quais são as características de consumo deste fã nova-iorquino. Você tem o pessoal de gráfico que também entende como conversar com o determinado fã que você está querendo ativar. Então, falar qual é o número do departamento de marketing? 60 pessoas, porque todo mundo tem que entender um pouquinho e todo mundo trabalha com ações de marketing em algum momento. Então, não existe um departamento trabalhando sozinho. Esse é o quê da questão. Eu acho que esse ponto que você trouxe para mim, e essa é aquilo que eu falei, é uma grande diferença, né? Isso eu falo de Brasil, nem só de Palmeiras, né? O conhecimento que essa área de marketing traz para o esporte é tão vasto, é tão imenso e é muito pouco explorado, porque a gente vai numa via da simplificação do processo, da gestão de pequenos contratos, poucos contratos, mas que geram muito valor para o time. E a gente acaba, às vezes, não explorando esse detalhe de você ter uma base de conhecimento nos profissionais que você contrata para buscar a explorar essa massa esse público-alvo que seria interessante para formar sua renda, formar o público no estádio, etc. Eu queria colocar um ponto, uma outra discussão que você trouxe para a gente, que é um pouco diferente do Brasil, que você colocou o seguinte: para o sócio-torcedor se vincular ao New York City, ele compra uma cadeira. No Brasil, você falou bem, não funciona assim, porque você pega um clube como o tamanho do Palmeiras, que tem uma massa de torcedores só na cidade de São Paulo muito superior ao número de cadeiras no estádio, você inverte a lógica. Você traz ele através de uma motivação vinculada ao coração, à alma e ao espírito, e depois você cria mecanismos de incentivo para que ele esteja presente a todo momento e dá a ele mecanismo de preferência para ele comprar ingresso. A venda de cadeira em casos muito especiais, em locais muito específicos do estádio.
mas são estratégias que, de uma certa forma, a melhor informação que você traz para a gente aqui é que, independente do tamanho do projeto que você tenha e da estratégia que você usa para ocupar o seu estádio e trazer os fãs para o dia dos jogos, é você ter pessoas qualificadas para conhecer quem são as pessoas que você quer trazer, com quem você quer se relacionar. E aí eu ia dar um salto. Como é que vocês estão fazendo para conhecer o público americano fora de Nova York para que ele também construa um engajamento com New York City, por exemplo, através do espaço digital? Especificamente, nós, usando o nosso pessoal de inteligência do negócio, nós identificamos quem são os fanáticos de futebol, quem são os fãs do New York City Football Club e quem não são fãs de futebol, nem do NYCFC e nem nada, na área de Nova York e nas áreas ao redor. No momento, isso já está dando bastante trabalho. Então, no momento, nós estamos focados com ações para engajar e atrair o fã para dentro do estádio, o fã que mora em Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Pensilvânia, que está nessa região próxima e que faz sentido para ele vir para o estádio. A partir do momento que você tem um estádio que está vendendo todas as cadeiras a todos os jogos, aí você pensa em ampliar. Mas primeiro você engatinha antes de correr. Você tem que dar um passo de cada vez. E assim, o legal de você ter um pessoal qualificado e um pessoal que, de alguma forma ou outra, tem conhecimento de marketing, tem conhecimento do mercado que você está trabalhando, é que você cria ações de engajamento para todos os níveis de fã. Você estava falando, a gente tem uma base de fãs muito maior do que o tanto de cadeiras no estádio. Mas estamos vendendo todas as cadeiras do estádio a todos os jogos. Isso. Então, assim, é você entender que, tá bom, a nossa torcida organizada é super apaixonada e vem a todos os jogos. A nossa, quando eu digo minha NYCFC e minha Palmeiras também, porque eu sou parte dessa torcida. Mas contar com essa torcida é suficiente para encher estádio? E se não, onde estão os outros setores da sociedade que são fãs do futebol, em algum nível, mas que ainda não são fanáticos o suficiente para ir para o estádio? E aí você identificar essas pessoas e promover ações que conversem diretamente com essas pessoas. Porque se eu for colocar uma ação que não converse com esse público, ele não vai vir. E eu contar especificamente com o número enorme de torcedores que eu tenho, que são apaixonados e que são fanáticos, a gente está vendo que não enche estádio. Muito bem. Marcela, eu vou pedir para você voltar no Bar Parceiro, porque eu falo aqui que o Palmeiras deveria se responsabilizar pela comunidade do entorno, né? Então, o que é isso? De que forma ele vai se responsabilizar? Tem os bares, os restaurantes lá, que, de alguma forma, integrá-los, né? Muitos reclamam que a camisa é muito cara, e é mesmo. Aqui no Brasil tem imposto, distribuir não é fácil. E eu sempre falei, Palmeiras deveria ter uma turma que são os camelôs parceiros, os bares parceiros, que poderiam trabalhar no entorno do Palestra Itália, né, para gerar receita para o público, para eles, para os bares, para todo mundo. Como é que funciona essa... Desculpa, Edu, pegar o bar parceiro, mas os caras que estão vendo a gente, os caras já estão, né, se coçando. Pô, bar parceiro, como seria? Conta para a gente, Marcelo. Paulo gostou da ideia do bar parceiro. O bar parceiro é uma iniciativa bem bacana que está em fase de transição, um pouquinho de adaptação, mas nós começamos com aquela ideia. Como a gente vai atrair o fã do esporte para dentro do estádio? Onde está o fã do esporte? Primeira pergunta, onde está essa pessoa? Nos bares que mostram jogos. Então, lá bebendo a cerveja e assistindo o jogo na TV. Então, nós sentamos com os bares, conversamos
E aí eles fazem um investimento no New York City Football Club, ganham um pacote de temporada com 1, 2, 3, 4 cadeiras para a temporada inteira. E aí, volto a dizer, vai do agente que está trabalhando com eles encontrar as melhores iniciativas para ele usar aquelas cadeiras. Então, nós tem rifa, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. Esse no ponto de usar a cadeira. E aí, em contraponto, o bar vai para as nossas redes sociais. O bar se torna o ponto de encontro para assistir os jogos. Então, quando o NYCFC faz aquela chamada, tem jogo domingo, 5 da tarde, bora assistir. Aonde assistir? Se você não pode vir para o estádio, o bar X vai estar mostrando o bar parceiro e ele vai estar com $5 de desconto na cerveja. Vai lá com a galera, para quem tiver a camisa no ICFC, ganha $5 de desconto, $2 de desconto na cerveja. E aí é você conversar com os bares e aprender o que motiva eles, o que até onde eles podem ir com ofertas, com promoções, com engajamento, e usar as nossas plataformas de marketing, as nossas plataformas de divulgação, para divulgar o bar como ponto de encontro para assistir aquele jogo. Então, a MLS tem 17 jogos de temporadas regulares, mais, né, o que eles falam de playoffs, que seriam as quartas de finais e a final do campeonato. Então, você tem aí, pelo menos, você tem que ter, no mínimo, 20 a 22 bares parceiros, e cada bar é o ponto de encontro daquele jogo. Se você perdeu de comprar ingresso para esse jogo, ou não vai conseguir chegar a tempo, vai no bar X, que eles vão estar com promoção antes do jogo. Muitas vezes nós mandamos o nosso pessoal de ativação com aqueles com as grades e jogos e aquela coisa bem de ações de marketing de rua mesmo, fazer com música, com isso, com aquilo, com promoção, desconto na cerveja, promoção na porção, e toda essa ativação é divulgada nos nossos meios de comunicação, no nosso site, no e-mail que nós mandamos para todos os nossos sócios torcedores, no nosso Instagram, Twitter, e por aí vai. Então, é essa conversa, essa parceria que nós fazemos com os bares, que eles garantem que nós vamos ter 1, 2, 3, 4 cadeiras vendidas e com pessoas assistindo o jogo, a todos os jogos, e eles vão ganhar uma quantidade de ação de marketing que, se eles fossem contratar alguém, iam gastar muito dinheiro. Muito dinheiro. Me conta uma coisa, eu estava só pesquisando. Segue lá, vai lá. Eu estava pesquisando aqui um pouquinho hoje de manhã, né, para a nossa conversa hoje. Eu percebi que desde o ano passado o Guaraná Antártica é um dos patrocinadores de vocês. E aí já tem a conexão, viu, Massa, com os bares. Já é vendido o Guaraná Antártica nesses bares parceiros de vocês? Ou é um produto vendido somente na arena, no dia dos jogos? E aí uma segunda pergunta conectada a essa. Quem é o principal parceiro comercial de vocês, que põe a marca na camisa, que tem a grande exposição junto com o New York City? O Guaraná Antártica, se tudo der certo, a gente vai incorporar eles também nos bares parceiros. O caso da Guaraná Antártica foi muito interessante. Foi um caso que eu dei pitaco várias vezes, porque no escritório eu sou a única brasileira. Então, obviamente, né, o pessoal veio pedir ideias e informações, enfim. E essa foi uma parceria bem interessante. Fiquei muito feliz que a gente está com a Guaraná Antártica. E quando nós fizemos a principal ativação para a Guaraná, no momento, foi o evento de introdução do parceiro. Nós temos uma lista de outras ativações e de ativações menores que eles podem aceitar e está sendo trabalhada diretamente com o nosso pessoal de patrocínio, mas a ativação, o evento de ativação, de apresentação do parceiro foi fantástico.
onde nós fizemos um torneio de futebol para as crianças da escolinha parceira. Então, foi uma outra forma de integrar e de trazer valor para a escolinha parceira. Fizemos um torneio de futebol, convidamos os melhores times de cada escolinha, de cada faixa etária, para jogar um campeonato aonde os nossos jogadores brasileiros estavam na plateia e depois fizeram uma simulação de coletiva de imprensa com aquelas crianças. Então, para a criança da escolinha parceira, foi um evento fenomenal. A criança engajou absurdamente e agora a criança nunca vai querer deixar aquela escolinha, porque aquela escolinha permitiu que ela fizesse pergunta e conhecesse, tirasse foto com o Thales Magno, com o Thiago de Andrade, com o Weber Araújo, que são ídolos. E para a escolinha de futebol, era uma oportunidade que eles não teriam, de engajar as crianças dele e de assegurar que aquela criança não vá sair daquela escolinha tão cedo. E para o nosso parceiro, foi um jeito de promover e de levar o produto para as comunidades de futebol. E a maioria dessas crianças são latinas ou de origem latina, que podem ter ouvido falar, os pais com certeza conhecem a Guaraná, mas aqui nos Estados Unidos a Guaraná não é tão divulgada, então nós levamos o produto, o nome, o logo da Guaraná para dentro dessa comunidade. Esse foi um dos eventos que eu mais gostei. E a principal marca ou tem uma outra marca associada ao Guaraná? É o principal parceiro hoje em receita? Não. A nossa principal, nós temos 2 principais parceiros de receita. Um é a Etihad. A Etihad Airlines, ela é a atual patrocinadora da parte da frente da camisa, que é uma patrocinadora do City Futebol Group. Eles são patrocinadores globais. E o nosso pessoal de patrocínio, ano passado, fechou a lateral da camisa, a manga, com a Dudu Wipes, que é uma empresa de lencinho umedecido, que está crescendo bastante, que eles têm uma vibe bem diferente. Os lencinhos você pode jogar na privada, eles são biodegradáveis, ecologicamente corretos, então tem um apelo bem legal e o tipo de organização que você quer tem parceria. Então esses são os nossos 2 principais parceiros. E aí você tem, que são os parceiros de camisa, e aí você tem parceiro de ativação, site, você tem vários níveis de parceria, até você chegar o bar parceiro que não tem um investimento tão grande como um patrocinador. Muito bem. Marcela, Medalha, Eduardo Quevedo, meus caros, vocês estão acompanhando a gente, percebam que são pequenas, grandes ações que fazem com que você vá formando uma corrente do bem em volta do clube, em torno do clube, no entorno dele, e como se isso pudesse trazer um colchão, vamos dizer assim, não gosto da palavra, mas moral, né? De apoio, de entendimento, de lazer, de se sentir bem, de estar próximo, né? São várias ações. E eu queria perguntar para você, Marcela, como gosta de ver o Eduardo sempre fala para mim, o digital é a solução. Então, como que está? Eu sei que tem um aplicativo, né, do clube, mas como que está o olhar do New York City para o digital? Que a gente está aqui, a gente está inovando aqui, nós estamos fazendo live em metaverso, nós estamos mexendo com tudo aqui, mexendo na água parada. O New York City já entrou nesse modelo, o esportes, como é que isso está funcionando no digital? O digital tem várias frentes, né, de utilização e várias frentes de mercado e várias. Eu posso falar do e-futebol. Nós temos jogadores de FIFA patrocinados, são jogadores, não nem patrocinados, são jogadores no SFC de FIFA, ganharam campeonatos e mundiais. Como eu posso falar horas sobre as nossas campanhas digitais nas redes sociais, como eu posso falar horas nas
nas mecânicas de marketing, de vendas e nos produtos de vendas que nós utilizamos, nas ferramentas de vendas digitais que nós usamos. São pilares completamente diferentes em torno do mundo digital. E você tem que ter investimento, você tem que ter o cara da FIFA, você tem que ter o pessoal especializado no mundo das redes digitais, das redes sociais, e você tem que ter as plataformas de venda online, porque é como o mundo está comprando hoje, para vender e utilizar o ingresso. Por exemplo, o nosso sócio torcedor, nós temos o aplicativo, nosso sócio torcedor tem a página deles. Quando ele compra, a sociedade compra o pacote de ingressos deles, ele não recebe nada. Tá tudo aqui. O ingresso tá aqui. Tá, as informações, a comunicação, os updates que a gente fala, né? Vai chover, traz um poncho, jogo vai ser isso aí. O pessoal que vai, os jogadores que vão começar a jogar são esses, os substitutos são esses, tudo no celular. Para você escanear o seu ingresso, o scanner está no celular. Então, para você, às vezes, não só o sócio torcedor, mas nós temos parcerias com uma empresa chamada Fivo, que faz vendas sociais, que eles falam. Que é um link que você compartilha e você pode comprar e compartilhar com seus amigos e continuar comprando e montar um grupo e vir ao estádio. Todo mundo vai ter o QR Code para entrar no estádio. E aí, com esse QR Code, você recebe promoções, você recebe descontos, você recebe benefícios e vantagens, e aí vai. Mas não existe mais papel. E nas mídias sociais também. Nós fazemos promoções, às vezes, promoção do Dia das Mães. Promoção do Dia das Mães foi bem legal. E ela foi uma campanha inteirinha divulgada no Instagram. Com aquele botão comprar. Perfeito. Edu, por favor. Eu estava lendo aqui também no Wikipedia, Marcela, eu estava vendo aqui uma informação que me chamou muito a atenção, e óbvio que a gente não deve comparar nunca as economias americana e brasileira, que são coisas distintas, mas uma coisa que me chamou a atenção no Wikipedia, lendo, eu não sei se é uma informação atualizada, Marcela, mas eu vou trazer para a mesa, que é o seguinte, que hoje o New York City, pelo menos na formação do texto, está entre os 5 maiores ou mais valiosos times da MLS, já valendo mais de 400 milhões de dólares em tão pouco tempo. Óbvio que o mercado projeta esse crescimento, porque é um mercado muito comprador de esportes, comprador de entretenimento. O que vem pela frente? O que está no radar do New York City para os próximos 10 anos? Conta para gente. Se Deus quiser, cadê madeira? Bate na madeira. Uma casa para chamar de nossa. Porque hoje vocês jogam no estádio do Yankees, né? Nós jogamos entre o estádio dos Yankees e o estádio do Citi Field, que é dos Mets. São 2 estádios de beisebol que engenharia do esporte maravilhosa converte para futebol. Nós temos nós temos a nossa temporada dividida nesses 2 estádios, e o que pode gerar estranheza, mas que também gera um monte de oportunidade, porque você agora tem um fã que mora no Queens, no Brooklyn, em Long Island, com um estádio de futebol, convertido a futebol, no quintal de casa. E da mesma forma você tem o torcedor de Nova Jersey, de Manhattan, do Bronx, com um estádio de futebol NYCFC no quintal de casa. Então você pode fazer estratégias específicas de marketing para esses e segmentar o ponto para os bairros específicos de onde a gente joga. Porém, existem todas as restrições e as dificuldades de não ter a sua casa própria, que todo mundo sabe. E nós temos um time de profissionais hiperqualificados trabalhando especificamente na busca de terra e contratos para construir um estádio. Então, se tudo der certo, nos próximos 10 anos, a gente volta aqui para a inauguração do estádio. Você sabe que o Palmeiras, tá? Só para dar uma... Você sabe disso, você é palmeirense, eu conheço seu pai também.
depois do Allianz Arena, depois do Allianz Parque, perdão, eu sempre faço esse erro, depois do Allianz Parque, o valor do Palmeiras se multiplicou por pelo menos 5 vezes, no mínimo, assim, numa conta de padeiro por baixo. Então, imagino que no estádio, na cidade de Nova York, né, na grande Manhattan, na grande Nova York, um estádio do New York City vai simplesmente triplicar o tamanho do valor de vocês, com novos torcedores, novos fãs. E eu imagino que tem uma coisa bacana que vocês exploram, Marcela, que são os turistas que gostam e são apaixonados por futebol. Nova York recebe por ano mais de 50 milhões de pessoas. Quantos destes não são apaixonados por futebol vindo de Europa, da América do Sul? Há uma ação específica em cima do turista que visita Nova York? Nós não temos uma ação específica para o turista, nós temos ações em redes sociais multilínguas, onde a ideia é conversar com pessoas que não falam inglês, e que deixe essa pessoa, e que faça essa pessoa entender e poderem relacionar e se interagir com o time, ou com a promoção, ou com a campanha, e vir para o estádio. Então, o primeiro foco é você falar a língua daquela pessoa e estar onde o turista está, estar onde a pessoa que não mora em Nova York está, quando você fala de redes sociais, quando você fala de marketing digital, é você estar nessas plataformas na língua que essas pessoas entendam. Muito bem. Marcela Medalha, ela que é gerente de relacionamento, de serviço de relacionamento e hospitality do Manchester, eu sempre confundo, né? Manchester City de Nova York, para que você que está em casa nos entenda perfeitamente, corretamente. Lembrando sempre, meu amigo, para você se inscrever no canal, deixar o seu like. E lembrando a você que não é uma questão de dinheiro, cara, porque eles estão em Nova York, ou estão na Inglaterra, lá é Libra, em Nova York é dólar e tem euro, enfim, não interessa. É uma questão de ações, o que você pode fazer dentro do seu orçamento, da sua realidade, né? E agora eu quero tirar um sorriso do rosto da Marcela e perguntar para ela se você viu Palmeiras e Flamengo, a final de Montevidéu, onde é que você estava nesse dia? Como é que foi isso aí em Nova York? Olha, esse dia eu estava fazendo um evento e eu não pude ir para o jogo. Eu fiquei chateada, mas não pude assistir, que eu estava fazendo um evento para o NSFC. Mas, Marcela, mas o ponto, acho que eu queria. Essa pergunta do Márcio é sensacional pelo seguinte: o que aconteceu na cidade de Nova York? A cidade de Nova York foi impactada pela final da Libertadores. Os times brasileiros, a Conmebol, se preocuparam com o público que estava passeando por Nova York. Foi um sábado maravilhoso aqui no Hemisfério Sul. Imagino que aí, apesar do razoável frio, havia uma quantidade de pessoas imensa em Nova York que gostariam de ver o jogo, né? E dentro disso, qual é a visão que você tem do Palmeiras e das ações de marketing do futebol brasileiro no geral? São 2 pontos aí que a gente fala. Com a questão da final da Libertadores, como tem muita coisa acontecendo em Nova York, você tem que ser muito estratégico nas suas ações para ela não ser perdida. Porque você está competindo com o lançamento de um filme de Hollywood que vai tentar atrair todo a pessoa que tem capital disponível para o entretenimento. Você tem a Broadway, que está voltando agora com espetáculos com capacidade sem restrições, que vai tentar competir com você. Então, assim, você tem que ser muito pontual e muito estratégico nas suas ações. Às vezes, acaba entrando no bolo e você acaba tendo uma visibilidade um pouco menor, por conta da quantidade de outras empresas competindo com recursos também e com conhecimento deste mercado, que talvez seja um pouco maior do que você tenha, né? E aí, a visão do futebol Palmeiras, ou de qualquer outro time, para falar bem a verdade, que nós temos aqui, é assim, grandes jogadores.
vai trazer grandes jogadores, talento. Mas é bem interessante quando você está falando com um jogador de futebol, com um torcedor de futebol, quando você está conversando com o fanático, né, sobre os times da América do Sul, sobretudo like Palmeiras, times do México, Pumas e afins. O torcedor que veio deste país conhece e entende, sabe tudo do time. Porém, o torcedor americano que está engajado com o futebol, que é torcedor do New York City Football Club, não conhece muita diferença, não entende de rivalidades e não conhece dos times, mas eles conhecem os jogadores. O jogador brasileiro, principalmente, tem bastante peso aqui. O jogador brasileiro tem uma visibilidade grande, às vezes nem pelo nome do jogador, nem pelo time que ele veio, mas pelo fato dele ser brasileiro. Há um reconhecimento muito grande no talento que o futebol brasileiro gera. Mas quando a gente fala do consumidor de futebol americano, ele ainda não consome Brasileirão. Ele não consome Libertadores. O consumidor de futebol latino ou de origens latina, ele consome. Mas o consumidor americano, ele ainda não consome. Ele conhece, ele respeita os jogadores. Mas ele ainda não consome um campeonato novo. Perfeito. Edu, a gente precisa começar a caminhar para o encerramento. A Marcela já está aqui com a gente há quase 1 hora, são 51 minutos. Ela deve ter muita coisa para fazer em Nova York, nós também, evidentemente. Mas, Edu, é uma pergunta para você, e eu deixo a minha já. Qual é a porcentagem do orçamento do City que ele investe em marketing, em todos esses departamentos? Você tem uma ideia? Um percentual assim? Essa é uma informação que talvez a Marcela não consiga passar, porque são dados assim muito internos, né? Mas as pesquisas que eu fiz aqui recentemente, conversando com alguns amigos, Marcela, mostram uma distância assim enorme entre políticas e estratégias. Pra você ter uma ideia, no Brasil, clubes grandes, do tamanho do Palmeiras, do Atlético, do Flamengo, investem em tecnologia, comunicação e marketing, curiosamente, menos de 1% do seu faturamento. Nos Estados Unidos, nas grandes franquias americanas, nos diversos esportes, NBA e NFL como referência, são quase 5%, ou seja, proporcionalmente são 5 vezes mais investimentos, e eu imagino que a proporção do New York City para os clubes brasileiros esteja próximo de 3 a 4 vezes o que investimos aqui. Isso justifica aquela informação que você deu no início, que você tem mais de 60 pessoas que estratificam o teu público, conhecem teu público e desenvolvem ações customizadas. Nos clubes brasileiros, se passarem de 10 é muita coisa no atual momento. Então, essa distância, esse aprendizado é que nós precisamos trazer para o Brasil, para os times brasileiros, com tanto recurso que está entrando no caixa, acreditarem nessa disciplina chamada marketing, porque ela gera receita. Eu acho que ainda somos... A gente vai nas linhas tradicionais e nas linhas menos tradicionais a gente esquece de que lá tem um oceano azul de oportunidades, que é um termo que a gente usa há muito tempo no mundo dos negócios, né, Marcela? Sim. Não, Eduardo, você falou, é isso aí que você falou. A diferença é essa. Inclusive, o que nos proporciona a divulgar e nos proporciona a ter a seguinte base de pensamento. Sucesso de uma campanha, o sucesso de atração de público não depende de resultado de jogo. O que eu acho que para o público brasileiro... Não, você tem... Cara, essa tua mensagem é fundamental. Hoje, o sucesso dos projetos de comunicação e marketing no Brasil depende do resultado de jogo. Se um time entra numa agenda muito morna de resultados, a interação, o engajamento e a presença no estádio desabam no Brasil. Esse é um risco que a gente corre. E quando a gente fala em interação e engajamento, desabam os recursos também. Então, se a gente quer contratar, a gente precisa ter isso vivo, crescendo o ano inteiro. Sim. E é esse o ponto. Essa é a importância do investimento com as tecnologias, com o investimento, mas e principalmente com o investimento do recurso humano
capacitado e especializado para não deixar a peteca cair. Porque aqui esse é um jargão assim que todo mundo no mundo do esporte entende e você tem que acreditar. Resultado da área comercial, o resultado do seu engajamento, do crescimento de fãs, não pode depender de resultados de jogo. Porque a gente não controla o resultado do jogo. Às vezes você pode ter o melhor time da temporada, mas brigaram no vestiário, o time não tá bom, e aí perde. E aí? Marcela, tem um outro ponto, o Massa vai se lembrar, nós conversamos há um mês atrás com um executivo que foi diretor do Flamengo, hoje ele tem uma empresa de muito sucesso de marketing esportivo, que é o Claudio Prakonik. Ele trouxe um dado que a gente pode comparar com o Palmeiras, que é o seguinte: nas pesquisas de opinião aqui de torcidas no Brasil, o Flamengo tem mais de 35 milhões de torcedores. E as bases de dados do Flamengo se relacionam com no máximo 1.200.000, 1.300.000. Quer dizer, você tem 33 milhões de pessoas que estão completamente fora das suas ações específicas. Esta relação aí no New York City é que o comportamento é diferente, eu acho que é claro, mas vocês têm hoje um estádio com capacidade de quase 30 mil pessoas. Você tem um tamanho de dados, uma base de dados já formada de um número expressivo de prospects para o teu projeto de engajamento? Qual que é o tamanho dessa base de informação que você tem dos fãs e apaixonados pelo New York City, Marcelo? Nós separamos a base de dados nos segmentos da sociedade onde a gente quer atuar. Então, assim, você entende que existem centenas de milhares de crianças jogando futebol. Isso é uma base de dados. Você entende que existe milhões de pessoas membros da comunidade LGBTQ+, que não está engajada com esporte. Porém, que quando engajada com esporte, se tornam fanáticos. Então, dependendo do segmento da sociedade, você vai ter uma base de dados um pouco diferente, um número um pouco diferente, dependendo da ação, da campanha que você quer. Nós temos um estádio com uma capacidade de 25 mil pessoas, e em 6 temporadas jogadas, sem ganhar nenhum título, tirando o último ano, onde a gente foi campeão da taça pela primeira vez na história, saindo de 0 para 22 mil torcedores por jogo no estádio. E isso foi por entender e identificar aonde estão as maiores massas de pessoas que são fãs do futebol ou fãs do esporte, mas que ainda não eram fãs do New York City Football Club. E aí segmentar as crianças que jogam futebol nas escolinhas, comunidade LGBTQ+, mulheres, e por aí vai. E aí você vai segmentando e você vai... E cada um desses pilares tem a sua base de dados e tem a sua análise de consumo. E tem a sua análise de comunicação. E você tem que entender e saber como comunicar e conversar com este público e atrair este público. Então, são coisas bem diferentes, são ações diferentes para pessoas diferentes. Aqui a gente tem, inclusive, o Hispanic, o Heritage Day, que a gente fala, que é as pessoas de origem latina, que são pessoas, filhos e netos de todo mundo que está na América do Sul, e fala espanhol. Esse ano, se tudo der certo, nós jogamos no dia da independência do Brasil. 7 de setembro a gente está jogando. Então, esse é um outro público que agora nós estamos analisando, buscando entender o brasileiro que mora em Nova York, que é fanático de futebol. Edu, é a importância do Data Lake, né? Fica cada vez mais claro para que as coisas possam funcionar. Gente, a gente precisa caminhar para o encerramento. E, assim, o exemplo sempre que eu dou é o seguinte: não adianta você fechar com uma grande churrascaria, uma promoção em um dia de um desconto sensacional, se a sua base de fãs é vegana. Né? Você vai gastar dinheiro à toa. Então, é muito simples de entender. Né? A culinária nos explica muita coisa, viu, Marcelo? Bom, minha gente, Marcela Medalha, eu não sei nem como agradecer a você, ao New York City por ter nos emprestado
a sua competência para falar a respeito desses temas, e já marcando aqui uma segunda participação no segundo semestre para a gente pegar um caso e destrinchar esse caso, desde o zero até o final. Topa o desafio? Opa, claro que sim. Tá ótimo. Claro que bom, sim. Esse é o Palmeiras do futuro. A gente não quer confronto com ninguém, a gente quer que o Palmeiras seja cada vez maior. Então, a gente traz essas experiências de talvez possam agregar à gestão do clube para que ele saia na frente aqui no Brasil, porque o Palmeiras sempre saiu na frente em todas as áreas, principalmente nessas áreas de marketing, parceria e tal, porque o futebol brasileiro engatinha, o futebol brasileiro ainda está engatinhando. Eduardo Quevedo, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Massa, pela oportunidade. Foi uma conversa riquíssima. Quero agradecer a Marcela pela agenda que ela disponibilizou para a gente. O teu desafio é bacana, para ela nos trazer também esse conteúdo daqui a algum tempo, para a gente experimentar novas, enfim, conhecer novas experiências do New York City. E eu vou deixar uma pergunta, uma provocação para ela, que ela já sabe qual é. O Tati Castellanos vem para o Palmeiras, Marcelo? Você vai deixar ele vir para o Palmeiras? Conta para a gente. Olha, eu não estou na sala de negociação, mas se depender da minha pessoa, não vai não. Porém, eu não estou nas salas de negociação e como palmeirense eu iria adorar que ele estivesse no meu time do coração. Como nova-iorquina, eu não quero que ele vá embora. Então, eu estou num conflito interno aqui também. Mas vamos ver. Futuro a Deus pertence. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Muito bem. Edu, me ajude a mandar uns acepipes lá para Marcela, em Nova York. Um pão de queijo. Deve ter pão de queijo. Nova York tem tudo, né? Tem tudo. Eu não sei tudo. como que vai chegar um pão de queijo lá em Nova York, mas a gente dá um jeitinho de mandar uma lembrancinha para ela, quem sabe alguma coisa do Palmeiras, para ela ter ainda mais saudade, porque eu sei que ela tem saudade do Palmeiras e do Brasil, com certeza. Certo? Marcela Medalha, muito obrigado. Obrigada. Fique bem, fique em paz. Bom, o Palmeiras do futuro volta no fim de semana que vem. Vou contar uma coisa para você, ô seu cabeça de metaverso. Presta atenção. O próximo vídeo do Palmeiras do futuro, você vai ver um elefantar, que é um avatar meu. Estaremos todos falando já no ambiente virtual e vai ser legal. Fim de semana que vem, então, tem uma live em metaverso para a gente entender como que o digital poderia trazer novos recursos para o Palmeiras contratar jogador e cuidar da comunidade e fazer tudo que poderia fazer com todos esses recursos, tá certo? Um grande abraço a você, muito obrigado, curte, compartilha, fale de nós, a fofoca do bem é aquela que não faz mal para ninguém. Você fica aí na porta do prédio, vendo o vizinho, o vizinho comprou carro novo, faça a fofoca do bem, fale do canal, que não faz mal a ninguém. Um grande abraço a vocês e até o próximo fim de semana. Até mais. Aqui com o Palmeiras no futuro, né? Porque você sabe, todo dia tem Palmeiras aqui no canal. Valeu, obrigado.